Bom, o fato é que o supino com barra virou praticamente o maior medidor de força na musculação. Você até pode argumentar que ele está empatado com o levantamento terra e com o agachamento, mas quando falamos de força nos membros superiores, o supino é o rei. Só que nem sempre foi assim. Na verdade, até o início do século XX, o supino, como conhecemos, ainda nem existia. E se eu te disser que esse exercício surgiu com uma finalidade que não tinha nada a ver com a hipertrofia do peitoral? Tudo começou com um cara chamado George Hackenschmidt, no ano de 1899. Conhecido como o Leão Russo, ele era um dos maiores lutadores de luta livre da época, e sua abordagem de treinamento era completamente voltada para ficar mais forte para a luta. Você consegue ter uma ideia de como isso é absurdo? Esse cara tinha um físico inacreditável para a época, e ainda pode ser considerado um físico de altíssimo nível até para os padrões de hoje em dia. Mas o que é mais bizarro é que a estética não era a prioridade dele. Como lutador, o Leão Russo precisava de treinos que melhorassem a sua força e a explosão. Ele queria ficar mais forte para poder ser um lutador melhor e a estética acabou vindo como consequência. É por isso que você não pode cair nessa cilada de achar que treino de força é totalmente diferente do treino de hipertrofia. E a prova disso é o físico que esse cara construiu sem treinar com foco em hipertrofia. Aqui nesse canal eu quero trazer mais conteúdo sobre o treino de força e o bodybuilding, principalmente focando nesses caras que ajudaram a construir a musculação como conhecemos. Esse é só o primeiro vídeo, então se você estiver assistindo, já clica no botão de se inscrever para me ajudar aqui e deixa um like nesse vídeo. Então bom, agora eu acho que você já entendeu por que o supino surgiu. O George precisava de um exercício para fortalecer os membros superiores, principalmente para aumentar a força nos movimentos de empurrar. Essa força é essencial para a luta olímpica, já que em muitos momentos ele ia precisar tirar um adversário de cima dele, usando a força do peitoral, tríceps e deltoides. Foi aí, em 1899, ele fez algo que nunca tinha sido registrado antes. Deitou no chão, segurou uma barra e empurrou ela para cima, com nada menos do que 164 quilos de carga. Meu amigo, isso é 10 vezes mais do que você pega no supino. Esse foi o primeiro registro de um supino reto da história. Ok, ele ainda era bem diferente do supino de hoje em dia, ele era feito no chão e com uma amplitude menor de movimento, mas foi aí que tudo começou. Agora, pensa comigo. Hoje em dia, essa carga de 164 quilos já seria impressionante. Mas ele fez isso na virada do século XIX. Sem nenhuma tecnologia moderna, sem periodização avançada, sem suplementos e sem as paradinhas. Ao longo do tempo, o movimento foi sofrendo alterações até chegar no padrão que temos hoje. Com o banco, o supino acabou se tornando o exercício principal quando falamos de peito, tríceps e ombro, e isso aconteceu por alguns fatores. Além de permitir uma amplitude boa para a musculatura do peitoral, o supino também é um exercício que costuma ter uma boa progressão de carga. Quando as competições de powerlifting começaram a ganhar mais renome, alguns atletas no mundo inteiro começaram a elevar demais o patamar quando falamos de força bruta. O supino, o levantamento terra e o agachamento, sendo os 3 principais levantamentos do powerlifting, acabaram ficando cada vez mais pesados, principalmente depois que os esteroides entraram em circulação no mundo dos esportes. Você pode notar que esse primeiro salto no recorde do supino foi nos anos 50, justamente quando a testosterona sintética tinha começado a se disseminar entre os atletas de elite. Já no final dos anos 70, o recorde já estava nos absurdos 280 quilos no supino. Depois dos anos 80 e 90, com drogas cada vez mais potentes no mercado, os atletas já começaram a levantar cargas assustadoras, ultrapassando os 300 quilos no supino. É bom ter em mente também que um outro fator influenciou essa evolução. Com o tempo, os atletas foram percebendo que algumas modificações na execução do movimento podiam ajudar a carregar cargas cada vez maiores. O arco das costas, por exemplo, faz com que você consiga praticamente transformar o supino reto em um supino declinado, aumentando muito a sua capacidade de produção de força. Mas então, se você é um cara natural e quer evoluir a sua força no supino,
Acho que dá para se espelhar nesses caras da primeira geração do fisiculturismo, em uma época em que o treino de força e o treino de hipertrofia ainda não eram tão separados. Esses caras conseguiram chegar num patamar de força que é surpreendente até para os dias de hoje, e eles fizeram isso sem ter as paradinhas, sem suplementos e sem os equipamentos que a gente tem hoje em dia. E mesmo assim, você continua preso nesses 25 quilos de cada lado. Bom, amigo, eu entendo a sua dor, mas acho que está na hora de mudar isso, não? Se você quer sair desse platô e chegar nos 40 de cada lado no supino, fica de olho aqui no canal que vou trazer um vídeo com um roteiro detalhado de como progredir carga no supino de forma mais rápida e sem se lesionar. Então clica no botãozinho de se inscrever e depois clica no sininho para ativar as notificações. Assim você vai ficar sabendo assim que esse vídeo for pro ar.